Mais um Band News Informa no ar, hoje para falar sobre proteína. Você já ouviu alguém falar ou conversando por aí, é minha dieta proteica, tenho que investir em proteína, né, Camila Reste? Tudo bem? Tudo ótimo, Débora. É um prazer estar aqui hoje com todo mundo falando de um assunto que eu acho que está sempre em alta, mas ultimamente está em alta sim, a quantidade de proteína, né? O que tomar, quanto tomar. Então todo mundo comenta e está atrás disso. Proteína animal, vegetal, uma suplementação. Mas será que uma dieta rica em proteína precisa ser uma dieta cara? Porque existem suplementos que não são nada baratos aí no mercado. Muitas vezes as pessoas tomam esses suplementos sem indicação, sem entender muito bem como funcionam. Ou de repente alguém está buscando carnes nobres. A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto com a nossa convidada de hoje do Band News Informa, que entende bem, a nutricionista Luciana Lancha. Um prazer recebê-la aqui. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, o prazer é todo meu. Bom, quando a gente fala em proteína, é comum pensar, de repente, naquele suplemento importado ou cortes nobres de carne, um salmão fresco. Afinal, qual a importância, antes da gente falar onde é que a proteína pode ser encontrada e inserida aí na nossa alimentação, qual que é a importância da ingestão da proteína no nosso dia a dia, na nossa dieta? Então, a proteína, ela exerce vários papéis e ela é muito importante porque ela sempre vem de uma fonte externa. O organismo ele consegue produzir a partir do fornecimento de aminoácidos na dieta. E alguns aminoácidos são essenciais. São aminoácidos que a gente não encontra e que a gente não tem a condição de produzir e que eles são encontrados em alguns alimentos. Não existe assim numa quantidade ou em qualquer alimento. Mas é sempre possível, você estava falando aí dos suplementos e tal, é sempre possível ajustar a quantidade de ingestão proteica numa dieta, mesmo uma dieta vegetariana, por exemplo, sem a necessidade dos suplementos. E a gente, Luciana, onde a gente encontra a proteína, né? Onde que a gente pode encontrar, você falou até os vegetarianos, para as pessoas saberem, porque a gente fala que muitas vezes tomar um suplemento, às vezes é indicado para quem treina, para quem não treina, mas aonde que a gente busca essa proteína para as pessoas entenderem quais são as fontes proteicas e qual que é a quantidade? Existe uma quantidade assim básica que uma pessoa tenha que comer de proteína por dia? Então, existe, Cá. As proteínas, elas têm um papel de síntese, né? Todo o nosso organismo, todas as nossas células, elas precisam de proteína, né? Elas são constituídas por proteínas. A gente muitas vezes comete o erro, acho que dois erros comuns. De quando a gente pensa em proteína no corpo, a gente só pensa no músculo. Mas todas as nossas células, em todos os nossos tecidos, nos nossos órgãos, existe a proteína. Ela é fundamental e ela é que constitui a estrutura de tudo isso. Então, esse é um primeiro conceito que a gente precisa entender. Quando a gente está preocupado com a proteína no organismo, a gente não está falando só de tecido muscular, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante, que eu também acho que é um erro muito comum, é a gente nós queremos encontrar um alimento fonte de proteína. O alimento nunca é fonte de um único macronutriente. Então, o que isso acaba acometendo, né? Qual o equívoco que as pessoas acabam cometendo nessa busca? Por exemplo, carnes são ricas em proteína, então eu vou comer muita carne. Mas as pessoas esquecem que junto com a proteína, por exemplo, da carne, vem a gordura, vem outras coisas, e eu não estou comendo só proteína. A mesma coisa que falar, quando eu como arroz, eu estou comendo carboidrato. A combinação arroz com feijão é uma excelente fonte proteica de alto valor biológico. O que isso quer dizer? Fornece os aminoácidos essenciais que o nosso organismo não consegue produzir. Então, é importante entender que a única forma de consumir, e isso acaba acontecendo muito, né? Como a Dé estava falando dos suplementos, um nutriente isoladamente é buscar um suplemento. Então, se eu busco lá um pó que vai me fornecer só proteína, aí sim eu vou ter só proteína. Mas será que isso é interessante? Ou em qual situação isso é interessante? Porque eu também preciso dos outros nutrientes que a carne me fornece, dos outros nutrientes que o arroz com feijão me fornece. Em quais situações eu necessariamente preciso ingerir isoladamente a proteína? Então, são situações muito mais específicas do que o que acontece no dia a dia. É que as pessoas muitas vezes começam uma atividade física, elas já falam, nossa,
eu preciso aí de uma proteína, eu preciso de um suplemento. E na grande maioria das vezes, a gente supre na própria dieta essa necessidade proteica, porque ao contrário também do que o senso comum imagina ou acredita, a nossa necessidade de ingestão proteica vai de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso corporal. Então, para ficar mais fácil a conta, vamos pensar em 1 grama por quilo de peso corporal. Então, se eu pensar em 1 grama por quilo de peso corporal por dia, uma pessoa de 70 quilos precisa de 70 gramas de proteína. Tá? Então, não é uma quantidade exagerada. Se a gente pensar nos alimentos, né, que são fonte de proteína, por exemplo, quando eu penso num ovo de galinha, ele me dá 78 gramas de proteína. Quando eu penso na carne vermelha, 100 gramas, né, de carne vermelha, 100 gramas de ovo, vai me dar lá 100 gramas de carne vermelha, por exemplo, vai me dar 25 a 30 gramas. Um frango vai me dar 100 gramas de frango, vai me dar 27 gramas. Então, fora as proteínas que a gente encontra também nos vegetais. Então, como eu falei, o arroz com feijão é uma excelente fonte proteica. Tanto que o vegano, vegetariano, ele não tem problema em atingir a necessidade proteica do dia a dia. Ele tem outras dificuldades, às vezes, com vitamina B12, mas com proteína não, com ferro, dependendo de como é, mas com proteína não. Então, é importante entender que quando eu estou fazendo a ingestão de um alimento, primeiro, eu nunca estou ingerindo única e exclusivamente um nutriente. Segundo, em que situação eu preciso buscar um suplemento, investir no suplemento para fazer um consumo exclusivo da proteína, né? E isso é muito mais difícil de acontecer no dia a dia das pessoas do que as pessoas imaginam. Aí, essa informação é bem valiosa. Quer dizer que um único ovo, por exemplo, um ovo cozido, tem ali 70 gramas de proteína, que é o equivalente que uma pessoa que pesa 70 deveria consumir no dia? Tudo isso? 100 gramas de ovo. 100 gramas de ovo. 100 gramas, 100 gramas de ovo vão te dar mais ou menos 78 gramas de proteína. Ah, Quando tá. você compara com a carne vermelha, por exemplo, 100 gramas de um bife vai te dar 30. É muito mais o ovo, né? E 100 gramas de ovo é um ovo, mais ou menos? Porque depende, né? Tem uns ovos que são turbinados, que são grandes, tem uns ovos que são... vai dar mais que um ovo. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Porque é difícil hoje em dia a gente entender isso, né? Normalmente, se a gente pegar um ovo pequeno, por exemplo, ele vai te dar uns 50 gramas. Então, seriam praticamente 2 ovos para você ter a necessidade proteica de um dia de uma pessoa de 70 quilos, né? Mas quando você pega aqueles ovos maiores, eles podem chegar a 60, 70 gramas um único ovo. Então, assim, o que a gente precisa entender? Não é difícil atingir a fonte proteica, a necessidade proteica, se eu fizer uma combinação. Então, ó, pensem comigo. Se a pessoa comeu 2 ovos de manhã, ela fez 100 gramas de ovo, ela fez 78 gramas de proteína. Então, praticamente, ela ingeriu ali o que ela precisa para o dia. Estão me acompanhando? Sim. Já estamos anotando Depois, aqui, ó. ela ainda vai... Já estamos anotando. Então, assim, depois ela vai ter a proteína do almoço, a proteína do jantar. E aí, a gente abre espaço para falar de uma outra coisa que é fundamental. Hoje, a gente sabe que não basta eu atingir a necessidade proteica do dia. Então, se uma pessoa de 70 quilos precisa lá de 70 gramas de proteína, isso é preciso a gente deixar claro. Proteína não representa exatamente a gramagem do alimento, né? Então, 100 gramas de ovo, que seriam mais ou menos 2 ovos, vão me dar essas 70 gramas de proteína. Mas o que acontece? A gente hoje sabe que é importante manter uma ingestão de proteína ao longo do dia. Então, não é interessante, não funciona da mesma forma eu consumir tudo que eu preciso de proteína no café da manhã e passar o resto do dia sem consumir proteína. Ah, então, isso essa é é outra informação importante. Então, peraí, que eu vou deixar... A concentração do meu aminoácido no sangue é importante. Vamos deixar isso para o próximo. Para o próximo bloco, porque eu quero saber mais sobre isso. É importante mesmo. Às vezes a pessoa toma aquele baita café da manhã reforçado ou faz uma refeição no dia e aí quer entrar naquele jejum intermitente. Cada um tem um método. Whey. Essa palavra já é comum para muita gente, uma suplementação da proteína na dieta. E sabe que tem muita gente pesquisando sobre esse tipo de suplemento? Porque na hora de escolher tem lá isolado, concentrado, hidrolisado. Por exemplo, qual o melhor whey protein? É uma das perguntas feitas. Whey concentrado ou isolado? Qual eu devo consumir? Quem vai contar pra gente a principal ou as principais diferenças entre eles é a Vitória Fernandes.
Amplamente utilizado por praticantes de atividades físicas, o whey protein também desempenha um papel importante na dieta de pessoas com condições médicas que necessitam de suplementação para atingir as quantidades diárias recomendadas de proteína. Disponível em opções veganas e de origem animal no mercado, o produto pode ser encontrado nas versões isolado, hidrolisado e concentrado. O whey concentrado, quando comparado às outras variações, possui um teor mais baixo de proteínas, mas costuma estar disponível em valores mais acessíveis. O whey isolado possui uma concentração maior de proteína, aliado a porções menores de gorduras e carboidratos, além de não conter lactose. Por sua vez, o whey hidrolisado também tem um alto teor de proteínas e menos carboidratos e gorduras, mas se destaca por sua absorção mais rápida, benéfico para quem busca alta performance. Nos casos de quem utiliza o suplemento para ganho muscular e performance, o nutrólogo do Hospital Moinhos de Vento, Diego Nunes, explica que é interessante que o consumo ocorra logo após o treino. Num treino de musculação, eu tenho que tomar o whey protein ou o suplemento que eu estou usando de proteína nos 30 minutos após a atividade física, porque é o momento em que eu tenho maior síntese de proteína, que eu tenho maior produção de músculo, e eu tenho que nutrir aquele momento pós-treino o organismo com proteína, para que ele constitua músculo. O músculo é feito de proteína. O uso do whey é contraindicado em casos de alergia a algum componente da fórmula, mas também em alguns quadros clínicos que limitam a quantidade de proteína a ser ingerida por dia, como também explica o nutrólogo Diego Nunes. Tem algumas doenças que a gente precisa, dependendo do estágio que ela está, restringir a dose de proteína a uma quantidade pequena no dia. Por exemplo, uma insuficiência renal crônica em estágio final, pré-diálise, até confeccionar a condição da pessoa fazer o tratamento dialítico, a gente às vezes precisa reduzir a quantidade de proteína e usar outros medicamentos, por exemplo, ketosteril, que a gente tem que reduzir a carga de proteína da dieta para o ketosteril funcionar. O whey protein pode ser incorporado de diversas maneiras na dieta, em receitas doces, salgadas, quentes e geladas, oferecendo versatilidade e praticidade para quem consome. Então, a gente comer a quantidade necessária de proteína numa única refeição, num único lanche, com um único alimento ali, por exemplo, ou só pela manhã ou só pela noite, não é interessante. É isso que você ia explicar pra gente, né? Exatamente, Camila. O que acontece? Hoje a gente sabe, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma época que a gente ouvia muito assim: pré-treino eu preciso comer um carboidrato, pós-treino eu preciso comer uma proteína. Isso caiu por terra. Isso não é mais assim que a ciência tem atualizado, né? A gente precisa manter uma concentração de aminoácidos circulantes, mais ou menos uma flutuação assim constante ao longo do dia. Por que isso? Se vocês pensarem, se a gente resgatar as funções que a proteína tem no nosso corpo, de fazer o transporte de substâncias, de fazer, por exemplo, síntese de tecidos, unha, cabelo, osso, dente, músculo, esse equilíbrio hormonal, ser fonte de energia. Se a gente pensar, tudo isso está acontecendo o tempo inteiro no nosso corpo. De fato, não faz sentido eu ter uma grande ingestão em um horário do dia e depois, ao longo do dia, eu não ter mais a circulação desses aminoácidos para que eles estejam disponíveis para o nosso corpo exercer todas essas funções que ele exerce, né? De gerar transportadores, de gerar neurotransmissores. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma variação menos oscilante, né? Evitar ter picos e quedas da concentração de aminoácido. O que é o aminoácido? Só para lembrar para quem não está acompanhando a gente aqui que não tem isso muito claro, é a proteína quebradinha. Então, a proteína é uma molécula grande com vários aminoácidos. Depois que a gente digere, ela circula no nosso corpo como aminoácidos. E o corpo vai indo lá na circulação e pegando esses aminoácidos para exercer as funções que ele precisa. De repente, combater uma infecção, gerar anticorpo, ressintetizar um hormônio, produzir músculo, unha, cabelo e assim por diante. Então, hoje a gente sabe que é muito importante a gente manter uma concentração constante, que oscile menos ao longo do dia. Então, não adianta eu comer, por exemplo, os meus 2 ovos e pensar, garantir. Eu comi 2 ovos, 100 gramas de ovo e eu consegui as 70 gramas que eu precisava de proteína no dia. Por quê? O meu corpo não faz estoque dessa proteína. Quando eu ingiro, eu vou subir a concentração, eu faço a digestão da proteína, eu absorvo o aminoácido, eu vou fazer a circulação desse aminoácido, mas ele não vai ficar lá no corpo parado, esperando até as 8 da noite o meu organismo falar, eu estou precisando disso. Ele vai entrar aí e se ele não for usado, ele vai ser eliminado. Então, a gente precisa tomar cuidado porque
é muito mais importante eu garantir um consumo regular de proteína ao longo do dia, pensando nessas funções que ela exerce, do que simplesmente fazer uma ingestão alta com uma dose de suplemento, por exemplo, pós-treino. Quando a gente pensa, né, também numa outra função da proteína, o que acontece? Hoje todo mundo fala, tem que comer proteína, tem que comer proteína. Você fala assim para alguém, meu lanche é uma maçã. A pessoa vai falar, mas é proteica? Não, eu como uma barra de cereal, mas tem proteína? Por que disso? Porque realmente a proteína ela exerce um papel importante na nossa sensação de saciedade. Então, um exemplo assim muito simples, se eu como um prato ali de macarrão com molho de tomate bem levinho, vai dar 2 horas, 1 hora e meia eu vou estar morrendo de fome, porque a digestão, a absorção é muito rápida. Se eu não tenho uma proteína, eu não tenho efeito de saciedade. Mas acertar essa conta é difícil, porque se eu exagero na proteína, eu posso junto estar exagerando na gordura. E dependendo dos meus objetivos, isso também não é interessante. Por isso que eu acho que muita gente, como a Dé falou, lança mão de suplemento, porque a pessoa pensa assim, eu garanto a minha proteína ali no meu suplemento proteico. E ali vai vir só a proteína, eu não vou ter a gordura e não vou ter o carboidrato, né? Mas a gente não pode esquecer que quando você tem um prato numa refeição, que você tem lá o arroz com feijão, uma carne, um frango, a salada, legumes, eu também tenho vitaminas, minerais, eu tenho várias outras coisas que esse suplemento isoladamente não me fornece. Então a gente acaba usando ele em algumas situações mais específicas. Quando a gente quer ter um efeito de saciedade maior, quando a gente está num horário que às vezes vai ajudar a pessoa numa outra situação, e não necessariamente ou exclusivamente para garantir um aporte proteico, porque isso a nossa alimentação consegue, de uma forma equilibrada, fazer tranquilamente. E já que o assunto então é suplemento, eu vou pedir para colocar no telão, porque estamos aqui fazendo a nossa gravação da Sala Digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Google. E sabe como é o Google, né? O doutor consulta, então as pessoas vão lá perguntar, posso comer isso, posso comer aquilo? Qual que é a dúvida ou a diferença, né? Tem um outro gráfico que eu vou pedir para o Glauco colocar aqui, as perguntas, na verdade, em relação ao whey protein, que é a proteína ali isolada ou concentrada. E uma das perguntas é a seguinte, eu posso tomar o whey, como tomar o whey, para que serve? Ou tem uma pergunta entre as mais buscadas, se pode tomar whey sem treinar, que eu acho que entra muito no que a gente estava falando ali. Às vezes a pessoa nem faz atividade física, ela vê que está todo mundo tomando, que está na academia, ou vai tomar um lanche, então eu vou tomar, por exemplo, o whey protein. Pode fazer mal se ela fizer essa ingestão? Ou ela não precisa necessariamente tomar aquele copão de whey, que às vezes a pessoa nem consegue tomar tudo aquilo, alguns sabores um pouco mais artificiais. Seria mais indicado, de repente, ela fazer um lanche ou uma refeição que vai trazer mais benefícios? O que você indica, Lu? Então, a questão do whey, ele acaba sendo muito interessante justamente para fornecer ali um concentrado, né, de proteína. O que acontece? Se a pessoa faz atividade física, só para a gente entender isso, a necessidade dela proteica aumenta. Mas ela não passa de 2 gramas por quilo de peso corporal. Se eu consumir mais do que 2 gramas por quilo de peso corporal, muito provavelmente essa minha proteína vai ser digerida, transformada em aminoácido e ou vai virar fonte de energia ou ela vai ser eliminada, processada, né, pelo rim, vai ser eliminada. Então, mesmo quando eu faço atividade física, é muito difícil não conseguir atender a demanda proteica com a dieta. A não ser que eu esteja falando, por exemplo, de um triatleta, de uma pessoa que faz esportes assim de muitas horas por dia, que tem uma demanda muito alta, que não é a maior parte da população. A maior parte da população é esportista, né? É amador. Então, normalmente com a alimentação a gente consegue suprir. Mas aí tem aquela coisa, né? Da gente entra na academia, qual suplemento eu tenho que tomar? Primeira coisa, a pessoa fez um treino, ela já quer saber do suplemento. Então, também tem esse outro lado aí que a gente sabe que pesa. Ela consegue sim, respondendo sua pergunta, atender às demandas só com a alimentação. Agora, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem uma dificuldade de digestão, ela não processa bem proteína, ela tem uma dificuldade, a digestão fica lenta, ou algum problema ali, uma síndrome do intestino irritável, alguma coisa que complica um pouco a digestão, o whey, por exemplo, hidrolisado pode ser uma boa. Por quê? Porque o whey hidrolisado, ele já traz uma proteína pré-digerida. Então, ela vai ser mais facilmente absorvida.
Então, os suplementos, eles estão aí, na minha opinião, justamente para nos servir nesses contextos. Um outro exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, uma intolerância real à lactose, o whey isolado, ele tem uma concentração de 90% de proteína, ele contém muito pouca lactose. Então, de repente, essa pessoa não consegue tomar um copo de leite, não consegue, por exemplo, comer alguma coisa que tenha lactose, e os produtos derivados de leite são importantes no fornecimento de proteína para o organismo, mas o whey isolado ela tolera bem, apesar da questão da lactose dela. Então, esses suplementos, eles podem e devem sim ser utilizados. O que eu percebo é que eles, muitas vezes, são muito mais uma questão ali de uma vontade, né, da pessoa que começou a fazer exercício, da pessoa que está ali agora, do que uma necessidade, mas em casos específicos eles são extremamente úteis. O que levar para consumir a proteína ao longo do dia? A Luciana já contou para a gente que você deve ir fazendo essas ingestões aí ao longo das horas na sua rotina. De repente, levar um lanche rico em proteína pode ser uma boa opção. E a Miriam Villa foi conferir como preparar um lanchinho rico em proteína. Uma das escolhas que enfrentamos diariamente é qual proteína priorizar para completar as refeições. A carne de frango é uma opção de alto valor biológico, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais que precisamos obter por meio da alimentação. O nutricionista Eduardo Barcelos explica que ela é rica em vitaminas do complexo B e minerais. Por se tratar de uma carne magra, ela é rica em proteínas de alto valor biológico, que ajudam na construção de massa muscular, ajudam na saciedade, e ele também contém vitaminas do complexo B, como a vitamina B3 e a vitamina B6, que são importantíssimas para o nosso metabolismo e também para a nossa energia. Além disso, o frango possui minerais como fósforo, ferro e zinco, que eles ajudam tanto na imunidade e ajudam na nossa saúde óssea. Uma opção prática para incluir a proteína no dia a dia é o muffin de aveia com frango. A nutricionista Caroline Chast detalha que o lanche fica pronto em 25 minutos. Você vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de aveia, 1 xícara de leite, 2 ovos, 1 colher de sopa de azeite, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 1 xícara de frango cozido e desfiado. No recipiente, você vai colocar os ovos, o leite, o sal, o azeite e misturar. Aos poucos, você vai colocar a farinha de aveia e mexer bem, até obter uma consistência homogênea. Por último, você vai colocar o fermento químico, misturar para incorporar, distribuir a massa em forminhas de silicone e cobrir com o frango. Vai finalizar com o restante de massa, levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutinhos. É possível adicionar outros ingredientes, como milho, tomate, salsinha e cebolinha. A receita rende até 10 porções. É sempre uma boa opção, né, Débora? Eu acho que a gente variar é tão importante, até como prazer mesmo do dia a dia e como também para tornar assim você conseguir ingerir uma variação maior de nutrientes, como a gente escutou hoje aqui no programa inteiro. Então eu acho que é uma receitinha boa para anotar e uma, 2 vezes na semana dá para fazer. E diminui o risco de cair naquela cilada de comer alguma porcaria aí na rua, né? De repente, não ter o que comer, né? Aí você acaba apelando para qualquer coisa. Ou vai para um salgado, uma coxinha, um alimento industrializado. Luciana, tem assim o melhor horário para quem treina? Por exemplo, você já falou sobre dividir essa proteína durante o dia, né? Para manter aí um equilíbrio. Mas assim, tem um melhor horário? Se a pessoa, por exemplo, se ela suplementa com whey protein, ela tomar whey protein, por exemplo, ou os 2 ovos dela, é melhor que seja logo após um treino, antes do treino, ou não faz diferença? Então, Camila, de novo aquele olhar, né, do 1 a 1. Depende muito, por exemplo, do horário da última refeição. Então, vamos supor, se a pessoa toma o café da manhã e vai treinar, é uma situação, ela não precisa fazer um suplemento pré-treino, ela não precisa comer nada pré-treino porque ela está alimentada. Às vezes é o inverso, ela come alguma coisa, vai treinar, quando ela volta, ela faz o café da manhã. Então, nesse caso, ela não precisaria de um pós-treino. Agora, suponha que a pessoa fez o café da manhã, foi treinar, fez o aeróbio, fez a parte de musculação, etc. Voltou e aí ela vai demorar ainda para o horário de almoço. Nesse horário, cabe ela fazer um pós-treino para ajudar a recuperação, visto que a próxima refeição está distante. Então, tudo depende de como é o dia. Vamos supor à tarde, isso acontece muito. A pessoa almoçou e ela vai, meio-dia, 1 hora, e ela vai treinar 5, 6 da tarde.
provavelmente ela não vai precisar de um pós-treino, porque a hora que ela voltar, ela toma banho e janta. E é até bom que ela não faça, porque se ela tomar uma dose de whey pós-treino, ela não vai jantar. Porque aquele negócio fica aqui, aquele efeito de saciedade que ele tem fica ali, e a pessoa não vai ingerir tudo que ela precisa na refeição, né? Vitaminas, minerais, o carboidrato, enfim. Agora, essa pessoa precisa de um pré-treino, porque ela almoçou meio-dia, 1h, e vai treinar às 5 da tarde. Ela já está muito tempo sem comer. Então, aí é interessante ela fazer um pré-treino que pode ter um pouco de proteína, um pouco de carboidrato. Se ela consegue ingerir alguma coisa de alimentação nesse horário, ela pode fazer ali um lanchinho, alguma coisa leve, sempre com baixa quantidade de gordura, para não ficar prejudicada a digestão, lenta a digestão, enquanto ela vai fazer o esforço físico. A gente tem que lembrar que a circulação vai ser deslocada para a musculatura. Quando eu faço uma refeição que é muito pesada pré-treino, eu divido ali a minha circulação entre o meu aparelho digestório e a musculatura. Chega uma hora que o digestório muitas vezes não consegue dar conta e a pessoa pode acabar vomitando, né? Tendo ali um desconforto gástrico, porque todo o sistema circulatório está sendo deslocado para a musculatura. Então, esse pré-treino tem que ser sempre pouca gordura e ele tem que ter mais uma coisa de fácil digestão e absorção, né? Então, um carboidrato mais simples, uma proteína com pouca gordura de fácil digestão e assim por diante. No pós-treino, eu já não tenho tanto essa preocupação, porque, evidentemente, a pessoa não está, a circulação ali está disponível para fazer o processo de digestão. Então, é sempre importante a gente olhar como é que é esse dia. E o que eu acho que é difícil e desafiador dessa sua pergunta é que as pessoas querem guardar uma mensagem, como a Dé falou assim, é uma coisa rápida, né? Então, elas querem guardar uma mensagem. Então eu preciso tomar o pré-treino. Então, o pré-treino é esse. Não, mas calma. Tem dia que eu treino depois do café da manhã, tem dia que eu treino à tarde. Não é a mesma regra. Não é o mesmo contexto. Não vai ser a mesma forma de consumir o suplemento. Gente, marquem consulta com um nutricionista, com uma nutricionista. Às vezes a pessoa está gastando um dinheirão com suplementos, com a creatina, com sei lá o que ela ouve na academia, gasta, às vezes não ingere da forma correta, às vezes está jogando fora o produto e o dinheiro e às vezes pagaria um valor até mais baixo investindo numa boa consulta, porque é o nutricionista que vai fazer ali o seu dia a dia. Que horas você janta, que horas você vai dormir, que horas você treina, quando é seu lanchinho. Cada um tem uma rotina, não adianta pegar tudo pronto na internet. E falando em internet, a gente confere aqui na Sala Digital, parceria do Google com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, as perguntas que as pessoas fazem. Muitas vezes deveriam fazer para os especialistas, elas vão lá no Google. E aí tem um levantamento do benefícios de, que é sempre assim do alimento, né? Qual é o benefício de tarará? Comer não sei o que faz bem para quê? E aí nessa lista aparece muita coisa. Eu vou pedir até para a Luciana dar algumas dicas de outros alimentos proteicos, porque as pessoas buscam, por exemplo, o frango, o atum, a aveia, amendoim. Vou passar uma pasta de amendoim. É muito comum os americanos ingerirem, né, a pasta de amendoim, mas tem se popularizado cada vez mais aqui também. A aveia. O que dá para trazer de dica para quem está nos acompanhando, Luciana, de alimentos que também são ricos em proteína, claro, considerando, como você falou, que não é simplesmente um que vai suprir aquilo, vai a composição ali do prato. Mas o que mais que a gente pode destacar? Então, quando a gente sai, né, dos alimentos de origem animal e passa para os alimentos de origem vegetal, o que acaba acontecendo é que a quantidade de proteína que é entregue é mais baixa, né? Então, por exemplo, quando a gente tem, só para a gente fazer um paralelo, quando você tem 100 gramas de tofu, por exemplo, você vai ter 6, 7 gramas de proteína. Quando você tem, por exemplo, 100 gramas de amêndoa, você vai ter 20 gramas de proteína. Se a gente lembrar do ovo, era 100 gramas de ovo para 78 de proteína, 100 gramas de carne para 30 de proteína. Então, o volume dessas fontes vegetais precisa ser maior. E aí a gente tem que tomar um cuidado e fazer uma combinação e, de novo, buscar um profissional para ajudar, porque se eu tentar atingir toda a minha necessidade proteica, um exemplo, comendo amêndoas, a quantidade de gordura que eu vou ingerir é altíssima. Então, eu preciso entender que eu tenho um volume menor, uma quantidade menor de proteína de origem vegetal, e como eu combino isso. Aveia, por exemplo, as pessoas falam, aveia, quinoa, feijão preto, também tem proteína. Tem, mas para 100 gramas vai te dar 5 de proteína.
né? Então, não é... E uma outra coisa importante, muitas dessas fontes não te fornecem os aminoácidos essenciais, que são 7 aminoácidos que o corpo não produz, eles têm que vir da dieta. Então, aí a gente precisa fazer uma combinação para que essa pessoa tenha as necessidades alcançadas sem desequilibrar a ingestão de todos os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, porque eu também não posso me entupir de feijão para atingir a quantidade que eu preciso de proteína, porque eu também posso estourar na quantidade ali de carboidrato. Então, essa conta não é fácil. E, de novo, mais uma vez, ela é muito individualizada, né? Ela é muito personalizada. Ô, Luciana, e, por exemplo, se a pessoa comer muita proteína, acontece alguma coisa, seja através da suplementação ou não? Você pode sobrecarregar algum órgão ou isso é eliminado pelo organismo sem prejuízo nenhum? Isso é eliminado pelo organismo, tá? Mas não necessariamente sem prejuízo nenhum. Porque se ela tem um excesso, né, dessa ingestão de proteína, que vai ser utilizada pelo corpo como aminoácido. Proteína é como ela vem da dieta, aminoácido é a forma como o corpo entende e utiliza essa proteína. Se ele não utilizar, a gente não faz estoque. É diferente de gordura. Podia ser assim com a gordura, né? Comeu a mais, o corpo joga fora, mas não é. Mas essa vida é muito injusta mesmo, pois né? Era o que todo mundo queria. É o que todo mundo queria. A gordura em excesso, a gente guarda. O carboidrato em excesso, a gente consegue fazer estoque no fígado e no tecido muscular. A proteína em excesso, não. Então, se ela ficar ali circulando como aminoácido e não for sendo utilizada, ela fica ali num pool. Num determinado momento, ela é eliminada sim, ela é processada pelo rim e ela é eliminada. O que pode trazer prejuízos são as bases nitrogenadas, que a gente fala que compõem esse aminoácido. Porque se essa quantidade ela é muito exagerada, ela pode sim sobrecarregar nesse processo de eliminação, né? Porque o corpo está tendo que fazer um processo para jogar isso para fora, né? E ela também pode ser utilizada como fonte de energia. Então, às vezes ela entra lá na via metabólica e acaba sendo utilizada como fonte de energia. Luciana, muito bom. Olha, a gente poderia passar mais horas aqui conversando, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, te acompanhar, pedir orientações, onde te encontra? O jeito mais fácil hoje em dia é a mídia social, né? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, me mandar um direct, eu respondo. Sou eu mesmo que cuido da minha mídia. É @lulancha e a gente pode se contactar por lá. Muito bom. Obrigada, viu? Foi ótimo contar com você aqui no Band News Informa. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade. O Band News Informa vai chegando ao fim hoje com uma alimentação rica em proteína. E que aula, hein, Camila? Porque é isso, as pessoas querem muitas vezes soluções mágicas, tomar ali um pozinho ou uma cápsula e ter tudo resolvido. É sempre aquele equilíbrio, é o prato balanceado com todos os nutrientes. E é você absorver informações, né? Não só nutrientes, mas absorver informações que realmente fazem a diferença e que realmente são fundamentadas, né, Débora? Eu acho que hoje em dia tem muita gente na fase também, a gente fala muito do ganho de músculo, é importante, né? A Luciana falou um pouco sobre isso, que não é só responsável, não é só a proteína que é responsável por isso e nem a única função dela, mas a gente sabe o quanto é importante, mas entendam e saibam que esse ganho de massa muscular, ele é fundamental, né? A ingestão da proteína, assim, durante o dia inteiro, esse equilíbrio faz muito bem, porque tem as pessoas que também têm muito preconceito com suplementação, né? A gente vem de algumas gerações onde a gente não fazia, então eu escuto muito das pessoas, pô, eu cheguei até hoje e nunca suplementei com nada, né? Para que precisa disso? Mas o próprio whey protein, a proteína, essa suplementação, é utilizada também muito em hospitais, pessoas, às vezes, idosos, pós-cirúrgico, que perdeu muita massa. Então, existe, assim, a gente tem que saber que ela vem para ajudar e a gente podendo equilibrar a nossa quantidade de proteína ali necessária, dependendo do seu estilo de vida ou da fase de vida que você está, é fundamental. Então, busquem ajuda. A gente teve uma aula maravilhosa hoje aqui e ver onde você se encaixa, mas não vai olhando para o vizinho achando que ele é igual a você, porque pode dar ruim, né? E a proteína, o músculo é fundamental não só... A gente não está falando da parte estética, tudo bem se você quiser ser musculosa ou musculoso, mas estamos falando aí de olho na longevidade, para você conseguir fazer as atividades do dia a dia, pensando aí nos seus próximos anos de vida saudável, a reserva dos músculos.
É isso, Band News Informa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Sempre muito bom ter você aqui, Camila. Obrigada, Débora. É um prazer estar com você e com todos os nossos ouvintes e telespectadores. Até semana que vem, gente. Tchau.